Mas no que eu queria falar era isso, cara. Eu acho que a discussão que a gente pode ter, e aí sim é o ponto, será que é moral você sacrificar 5% da população para melhorar a vida de 95% da população? Essa que é a questão. Depende se é voluntário ou não. Fatiar o cara Evidente, que fatiado por adiança depende dele concordar. É por isso que o serviço militar obrigatório é tão imoral ou mais do que a escravidão. As pessoas não devem ser obrigadas a morrer contra a vontade delas. Agora, se ele quiser morrer, não tem problema nenhum, não é isso? Você tinha... Eu acho que eu sempre procuro olhar para o fundamento, né? Na Grécia Antiga, as pessoas olhavam o fato de irem lutar para defender a cidade como um privilégio. Uma honra, exatamente. Privilégio. Por quê? Antes que a gente encerre, eu me esqueça, Zanoni lá da Bahia mandou um abraço. Várias pessoas mandaram salves aí. Minha honra. Muitas pessoas, inclusive, me pediram para lembrar que, como é que chama? Lenin não fez a Revolução do Exterior, não é isso? Não. Trotsky não fez a Revolução. Trotsky não estava na Rússia na época da Revolução. Lenin não estava na Rússia na época da Revolução. Stalin estava na Rússia, mas bem longe de qualquer centro na época da Revolução. Se faz a Revolução do Exterior. E o que nós buscamos não é revolução, é a restauração. Nós buscamos uma contra-revolução. Nós gostaríamos de restaurar a lei nesse país, né, professor? O império da lei. Nós queremos um império da lei. Lei e ordem. O devido processo legal, o Estado de Direito, não é Estado democrático, não, o império da lei, o devido processo legal, a leitura e interpretação da lei ipsis literis, ipsis verbis, cumprimento, o respeito aos contratos legítimos. Contrato legítimo tem que ser respeitado. Respeitar não é obedecer 100%. Você pode negociar um contrato. Eu posso negociar um contrato. E lembrar que a lei verdadeira é eterna. Jesus é claro que até o fim dos dias não se modificará nem um tio, nem uma vírgula da lei. Acima de qualquer lei é a lei de Deus. A lei que desrespeitar a lei de Deus, ela não deve ser obedecida. Quem obedece ordem ilegal é comparsa. Se você tem Jesus, morrer é lucro. Se você morrer para desobedecer uma lei ilegal, é galardão. Você está com crédito com Deus, não é isso? Sim, as coisas mais abjetas que aconteceram na história, inclusive o morticínio das crianças lá em Belém, aconteceram porque pessoas obedeceram ordens que eles sabiam que eram ilegais, não é isso? Com certeza. Eu concordo novamente com tudo que você falou aqui. A gente discorda na interpretação ali que você é mais libertário e eu sou mais conservador. E existe a questão, até que pessoas que são do teu grupo falam, você chamou o 38ão de liberal. Historicamente... Inclusive, nos Estados Unidos, liberal é esquerdista, né? Eles servem o pai da mentira. Tudo que eles não são, eles dizem que eles são. Liberal. Eles são o contrário de liberal, porque eles defendem o totalitarismo e não a liberdade. Eles são regressistas e se dizem progressistas. Tudo que eles são, eles se dizem o oposto, não é isso? Porque é para ficar claro quem é que eles servem, não é isso? É importante a gente esclarecer esse ponto. Historicamente, o que acontece? O nome é pensamento liberal filosófico econômico, mas é escola liberal de pensamento. Aí nos Estados Unidos aconteceu, na Inglaterra nunca. Nos Estados Unidos, a esquerda, pessoal comunista, socialista, capturou o termo liberal, porque é liberdade, liberal. Que liberdade que o comunista prega? A liberdade de Câmara? A liberdade de Câmara era a liberdade de você pagar sobre lucros não realizados. A liberdade de você pagar imposto sobre patrimônio, mesmo tendo prejuízo no ano, né? Grande liberdade, né? Mas eu sou um clássico. Eu sou um cara atemporal. Eu não sou velho. Os pais fundadores... Eu vou repetir o que eu falei. A monarquia é superior à república. Agora, os pais fundadores foram superiores ao nosso império. Os pais fundadores foram caras que não precisavam de nada. Tinham dinheiro, inclusive o cara que assina, a maioria dos pais fundadores, colocaram patrimônio, a vida, a família em risco, sem necessidade. A maioria deles tinha patrimônio para viver 10 gerações, não é isso? E a maioria deles enterrou filho na guerra, né? E aí, voltando, então, só queria fazer esse parênteses, veja, liberal é o termo correto. Nos Estados Unidos, como foi capturado o termo pela esquerda, criou-se o libertário. Mas não existe escola libertária de pensamento. É simplesmente porque você teve essa sacanagem aqui nos Estados Unidos, eles inventaram outro termo que é o libertário. Mas é
é a linha liberal de pensamento filosófico, político, econômico. As pessoas que seguem especificamente o Manifesto Libertário, o Rothbard, que foi a discussão que eu tive com o André, o Roupa, esse pessoal, eles mesmos, a maioria deles, não querem ser chamados de libertários, e sim de ANCAPs, de anarcocapitalistas, de pessoas que respeitam, não é isso, o PNA, e acham que esse é o critério absoluto de moralidade. A questão é que naquela época não existia esse critério de moralidade. Inclusive, eu até em discussões peço que as pessoas tenham, para você ser cristão e para você ser libertário, para você admitir que o Estado tem que ser menor, você tem que admitir, você tem que renunciar à arrogância fatal, a querer se meter na vida dos outros. O último livro do Hayek chamava Arrogância Fatal, e ela é descrita por Jesus no Parábola dos Trabalhadores das Vinhas. Ele diz: meu dinheiro não é bom, meu dinheiro não é bom, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, se há algo de mal aqui, mal são seus olhos. Nós não temos autoridade de se meter na vida privada dos outros. Se você quiser fazer leis proibindo alguém de plantar uma erva em casa e fumar, você vai estar legitimando esse mesmo governo a fazer uma lei que proibir você ter uma arma em casa, bicho. 80% dos assassinatos são impunes, porque 80% das ocorrências em delegacia são crimes sem vítima. A polícia tá cheia de ocorrênciazinha de droga e de arma que não tem vítima, bicho. A gente vai discordar, a gente começa a discordar nisso, mas é porque você é um liberal, no sentido... Eu só queria botar o foco na nossa discordância, só essa. São os crimes sem vítima, não é isso? O que acontece? Na linha de pensamento, quanto mais individual, mais à direita. Na minha opinião, mais à direita. Então, o 38, para mim, eu sou um pouquinho mais coletivista, porque o conservador, ele não pensa só no indivíduo, ele tem o papel, essa importância da ação histórica de uma família. Perfeito. Então, para mim, a família... Você não pensa em termos individual, você pensa em termos de futuro, passado, não é isso? Gerações da minha ascendência e descendência. A diferença na ciência política de soberania nacional e soberania popular, não é isso? Perfeito. Eu só queria deixar isso claro. Então, vem, nego... Veja, vocês aí que me foram defender o 38, porque eu chamei o 38 de liberal, cara, eu não tô bravo com vocês, não. Eu prefiro que vocês pequem por excesso do que por falta. É para defender um cara que nem esse tá aqui, meu. Porque a gente tem pouca gente com coragem de falar as coisas que o 38... Inclusive, eu fiz um post explicando que a moralidade que existia na época era da Bíblia. Existiam, como existem no Antigo Testamento, diversas passagens mencionando e respondendo a escravidão. A lei natural sempre vai ter, cara. Não se deite com a sua mãe, não se deite com o seu pai, não se deite com o seu filho, com a sua filha. Isso bicho que presta. Mas a escravidão no Antigo Testamento não era por nascimento. A escravidão no Antigo Testamento não era por captura. A escravidão no Antigo Testamento era por tempo determinado, por dívida ou crime. Por tempo determinado, por dívida e crime. Não era que teve no Império aqui. Mas mesmo era assim, totalmente diferente. Inclusive, o Reda fez até um vídeo interessante no canal dele, quem tiver interesse, olhe lá, que ele argumenta juridicamente que o que se chama na Bíblia de escravidão, como o senhor falou, hoje seria chamado de servidão, não é isso? Porque você não tem como vender o cara, porque é tempo determinado, não é isso? 7 anos. Pois é. No final de 7, ele pode querer ficar perpetuamente lá como servo. Ou seja, você pode vender ele e você tem uma relação pessoal com ele. Então ele não é seu escravo, ele é seu servo, não é isso? E aí fura a orelha e põe um brinco. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Existe isso. Apenas na Bíblia. É amplamente registrado em Joséfo, em vários caras da época, que isso era como é que chama? Era um costume secular entre os judeus, não é isso? Isso, não podia vender, tinha coisa assim. A maioria dos homens não tinham acesso à mulher. O cara não tinha perspectiva de ter 5, 6 anos de dinheiro para chegar numa mulher. Você pagava sua dívida com o cara dizia, ó, velho, vou botar você para casar com a top aqui, não sei o que lá. Era acabado o cara dizer, pô, bicho, eu preciso ficar aqui. Os clássicos, Platão e Aristóteles, demonstraram formalmente que a maioria das pessoas na época eram escravos pela própria natureza. Infelizmente, essa campanha difamatória de gente repetindo mentiras prova isso. A lei pode dizer que o cara é livre. Se na cabeça dele ele foi escravo, ele continua se comportando como escravo. Esse é o ponto. É isso que aqui que a gente estava falando da servidão hoje no Brasil. O meu avô, ele foi cativo. Ele foi capturado. Mas ele nunca aceitou a escravidão. Então ele não era um escravo, ele estava preso. Ele estava em uma situação análoga à escravidão, porque ele não podia sair dali, estava sob ameaça de morte e alugado com uma coisa, não é isso? Quando o cara aceita
a República de Deodoro, estou aqui feliz na favela em que nasci. Eu só quero ser feliz na favela em que nasci, pagar os meus 50% de imposto e ser roubado. Eu só quero, como é que é? Só fé. Leitinho das crianças e o mods da mulher. Você aceita ser escravo. Hoje no Brasil, escravo não vou falar, mas é um servo, porque você não pode vender, né? É um servo. Esse é o argumento do Orreda. É um servo. Tanto a escravidão daquela época quanto a dessa não deve ser chamada de escravidão, e sim de servitude. Porque o cara não tem como ser vendido, não é isso? Isso.